Enquanto alguns estão se enlouquecendo aí, comentando sobre o final de Jujutsu Kaisen ou Boku no Hero, eu resolvi vir aqui e falar sobre o final do mangá de Noragami, que é um dos animes barra mangá, uma das obras que eu mais gosto. Eu sou o Rios e você está no Ei Nerd. Não é o Ei Nerd. Bem, eu quero contextualizar um pouco como que eu conheci essa obra, Noragami, obra incrível, sensacional, linda, maravilhosa. Meados de 2020, pandemia, eu em casa lá, e aí eu falei, vou assistir um anime, e aí eu conheci Noragami, é isso aí. Não, mas pior que eu realmente não lembro direito o que deu na minha cabeça, que eu falei, vou assistir Noragami. Já tinham falado comigo antes sobre esse anime, talvez eu simplesmente tenha lembrado dele, como eu tava entediado, eu resolvi dar uma chance. Enfim, né, vamos. Bem, aí vai um resuminho breve, porque eu não tenho como comentar só do final, que senão o vídeo vai ter 2 minutos. E eu não quero que o vídeo tenha 2 minutos. Yatogami, o protagonista da série. Originalmente um deus da calamidade. Um deus nascido do desejo de um humano, que é conhecido como o pai do Yato e também é o grande vilão da história. Depois de diversos acontecimentos, Yato resolve deixar pra trás esse passado, a fim de se tornar um deus da felicidade, ou deus da fortuna, um ato muito nobre. Só que ele é um completo fracasso como deus. O nome Noragami, inclusive, significa algo como Deus sem teto. E pra mim esse é um dos motivos que faz o anime ser tão engraçado. E vale lembrar que quando eu me refiro a anime, eu não tô me referindo especificamente ao anime de Noragami em si, sim à história. Mas anime é uma forma genérica de se referir, então é isso aí. Logo no início da história, Yato conhece a guria chamada Hiyori, que é meio que a co-protagonista do anime. E ela também é peça-chave de um dos pontos principais da história. Porque tem 3 pontos aqui que eu identifico como pontos principais. O primeiro é a busca do Yato em se tornar um dos deuses mais cultuados do Japão. O segundo é a derrota do tal Usuário, que é o pai do Yato, o vilão principal do anime. E o terceiro é a recuperação do corpo da Hiyori. Porque quem assistiu ou leu o mangá sabe que ao conhecer o Yato, ela acaba sendo atropelada e a alma dela meio que fica no meio do caminho entre a vida e a morte. E é aí que o Yato promete pra ela que ele vai recuperar o corpo dela e ela vai voltar a ser uma pessoa normal. Dessa forma ela passa a história inteira sofrendo desmaios. São os momentos onde a alma dela sai do próprio corpo. Saindo um pouco dos objetivos da história, eu preciso falar de um dos elementos cruciais da obra, que são as Shinks, que são espíritos de pessoas puras, capazes de serem literalmente nomeadas por algum deus, assim se tornando a arma dele. No caso do Yato, sua Shinki é Yukine, uma alma adolescente que deu muita dor de cabeça durante toda a obra. Ok, agora falando a respeito do tema do vídeo, final de Noragami. De início eu já vou responder na lata. Gostei do final? Mais ou menos. Achei ruim? Definitivamente não. Ele trouxe alguns pontos interessantes e ele conseguiu fazer eu dar aquela lacrimejada enquanto eu lia. Inclusive, mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre esses pontos que eu gostei do final. Mas eu não tenho como mentir, algumas coisas ficaram mal explicadas e eu não tenho como passar pano pra isso, cara. Alguns pontos ficaram em aberto, problemas sem solução, e algumas coisas parecem ter sido simplesmente esquecidas pela autora. Além da sensação de ter sido um final rushado, feito realmente às pressas mesmo. E lembrando, né, vale lembrar que isso tudo é a minha opinião. Se você leu, gostou, se emocionou, achou o melhor final do mundo, cara, certamente tem os teus motivos pra isso. Inclusive, se alguém discorda do que eu falar, comenta aqui, porque eu quero muito saber. Porque não existe fã de Noragami nesse mundo, cara. Eu quero conversar com alguém. Mas beleza, agora sem enrolação, vamos começar isso aí. O primeiro ponto que me incomodou nesse final, que eu queria chamar atenção aqui, é a respeito do desfecho do Yukine na história. Bem, a gente sabe que ele foi afetado pelo segredo dos Kamis. Foi isso que aconteceu inclusive com a Shinki da Bishamon, Tsuguha. E esse segredo é o nome verdadeiro das Shinks, o nome delas quando elas ainda eram vivas. Assim elas descobrem a forma como elas morreram e meio que o trauma força elas virarem uma Ayakashi e acabam morrendo. E cara, o Yukine foi afetado por isso 2 vezes no mangá, mas nada aconteceu com ele. Em certo momento a Nora até explica pra Hiyori que em raros casos as Shinks sobrevivem ao segredo dos Kamis. Nora, por exemplo, sabe a forma como ela morreu. Ela morreu antes de nascer. E parando pra analisar, faz sentido ela ter sobrevivido ao segredo dos Kamis, porque ela não tinha nenhuma memória da vida dela. Então, mas o Yukine, ela simplesmente diz, algumas Shinks sobrevivem. E é isso aí, sabe? Tem coisa faltando aí, cara. Outro ponto que me deixou ali meio confuso, meio sem entender, e que não foi só eu, que eu olhei na internet muita coisa pra fazer esse vídeo e tem realmente muita gente que também ficou, meu Deus, o que está acontecendo? O desfecho da personagem Nora na história. Uma das minhas personagens favoritas aí, facilmente, cara. Aquele estilo de personagem que nunca se abala com nada, sempre que aparece você sabe que alguma coisa errada tá pra acontecer, nunca dá pra saber se ela tá mentindo ou falando a verdade. Uma personagem realmente misteriosa. Desde o início do mangá,
ela se mostrou muito fiel ao pai. Ou será que era só medo dele? Sempre que ela era chamada por ele, ela parecia ficar bastante contente. Mas no final da história, no momento de mais necessidade do pai, ela meio que abandona ele de um jeito que eu pelo menos não entendi direito. Na verdade, no final da história, ela parecia ter uma personalidade completamente diferente do que foi mostrado na história inteira. Ali no fim, ela estava visivelmente bastante emotiva. Bem, no mangá até que é mostrado bem que a Nora sempre teve bastante conflitos internos. Talvez ela visse o pai ali como literalmente um pai que ela nunca teve, afinal ela nunca nasceu. E quando o pai morre, meio que ela percebe que a família dela é ali com o Yato e a galerinha. Só que, sei lá, se isso fosse explicado melhor ou mostrado de uma forma mais explícita, talvez fosse mais interessante, mas dá pra entender. Agora sobre o final do mangá, tiveram uns detalhes meio confusos. Vou começar direto pela batalha final. Ali, a Hiyori acaba intervindo e acaba sendo morta pelo usuário. E a forma que o Yato escolhe pra salvar ela é literalmente dando um nome pra ela. Como assim? Transformando ela numa Shinki. E pelo amor, cara, sem palavras, cena absurda demais, mano. Aqui mostra toda a dor que o Yato sente em ter tido que recorrer a essa atitude tão extrema. E o que mais me marcou nessa cena enquanto eu lia foi perceber a dor que o Yato e o Yukine sentiram em perceber que eles nunca mais poderiam dizer o nome Hiyori. Afinal, ela se tornou uma Shinki, e o nome dela agora é um segredo. Sem contar a memória dela, que naquele momento foi perdida, que ela morreu. Pesado. Por fim, o Yato derrota o usuário, usando a Hiyori como arma. E logo em seguida, começa a literalmente desaparecer, visto que o único motivo da existência dele no mundo era pela existência do pai dele no mundo. Visto que o Yato nasceu originalmente como um deus da calamidade, nascido a partir do desejo pela calamidade do pai dele. No fim das contas, eles conseguem salvar a Hiyori, trazendo ela de volta. E a explicação para Hiyori ter sobrevivido foi que ela morreu dentro de um mundo criado pelo pai, então meio que nada do que aconteceu ali valia de verdade. E nisso, com o esforço do Yato, afinal é importante lembrar que ele é um deus, ele consegue salvar a Hiyori. E pelo menos na minha interpretação, tipo, isso realmente não é mostrado, assim como muita coisa nesse final, mas na minha interpretação é por isso que o Yato para de desaparecer, por ela ser meio que das únicas seguidoras do Yato no mundo dos vivos. Bom, depois de tudo isso acontecer, o mangá meio que dá um time skip e mostra a Hiyori... Mostra a Hiyori já alguns anos depois, só que ela não se lembra mais da época que passou do lado do Yato e toda a gurizada lá dos deuses. Mas, pra minha felicidade, nas últimas páginas ela acaba lembrando do nome do Yato. E na mesma hora, ela enxerga o Yato no topo de uma árvore e fica muito feliz com isso. Cara, na verdade eu achei até bem fofinho esse desfecho. Tipo, foi bonito de ver a Hiyori se reencontrando e relembrando de tudo no último momento. Mas é um pecado os dois, o Yato e a Hiyori, não terem terminado juntos, principalmente depois de tanto mangá bater na tecla da relação amorosa entre os dois. Hiyori de fato era apaixonada pelo Yato. E o Yato também gostava muito dela. Por exemplo, no arco do Kamuhakari é mostrado 2 placas de madeira com a foto dos dois, Yato e Hiyori, e elas se conectam através de uma fitinha, que simboliza que os dois ali são almas gêmeas. Isso literal é dito no mangá, não é teoria. Sei lá, a autora só esqueceu desse detalhe. Frustrante. Eu perdoaria qualquer problema desse final se esses dois tivessem terminado juntos, cara. Tem outra coisa nesse final que me deixou bastante confuso, que foi o seguinte: a Hiyori tinha muito medo de esquecer o Yato, por isso ela deixou escrito num diáriozinho que ela tinha várias coisas a respeito do Yato, justamente porque ela tinha medo de esquecer um dia. Só que, por algum motivo, esse diário no final acaba ficando nas mãos da Nora. Tipo, por quê? Em geral, não foi um final horrível, apesar que... a batalha final, por exemplo, eu achei muito bem construída. Principalmente a ajuda da reencarnação passada do Ebisu em dar um fim no usuário. É de se arrepiar, cara. Eu só não entendi mesmo foi aquele desfecho com o Kouto Fujisaki, mas beleza. Como eu falei, faltou desenvolvimento para ter um final mais redondinho, cara. Mas uma coisa é certa, nada tira o brilho dessa obra absurda que é Noragami. Não, e pera aí, eu tô percebendo aqui que tu acabou de terminar o vídeo, não deixou like nem se inscreveu, cara. Como assim, mano? Apenas faça isso agora.